Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo Fluminense e União Espanhola, jogo que acontece hoje no Maracanã. Também vamos trazer as últimas informações do Fluminense para você ficar bem informado, mas antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like aqui, porque toda vez que você deixa o like aqui, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para cada vez mais tricolores, então dá essa moral também pra gente. E tem uma opção nova aqui, hypar o vídeo. Se você puder clicar em hypar o vídeo, você vai ajudar o nosso vídeo a ter um alcance maior e bater os 12 mil inscritos mais rápido. E claro também, né, estamos com um clube de membros ativos. Se você desejar ser membro do Falando de Flu, é só você clicar aqui em Seja Membro e você vai se tornar membro do Falando de Flu. Vai ser muito bom também ter você como membro do canal. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar com duas informações mais rápidas. Depois a gente parte, né, para a provável escalação do Fluminense. Renato vai fazer mudanças para o jogo de hoje e eu quero saber se você vai gostar dessa mudança ou não. Agora, falando um pouco sobre algumas questões que tem que falar, por exemplo, o Hércules. O Hércules está sendo muito questionado, né, das possibilidades de ele estar na noitada. Foi muito falado isso nos últimos dias, que o Hércules, o maior rendimento dele está atribuído que ele está indo muito para a noitada. Você já trouxe um vídeo aqui recente. Vi muitas pessoas saindo em defesa do Hércules, vi muitas pessoas falando que isso não realmente é verdade. Até tem relatos que o Hércules tem medo de andar no Rio de Janeiro ainda, estava acostumado a morar em Fortaleza e tal, e aqui no Rio realmente tem a questão da violência, que ele só está indo da onde ele mora para o treino para casa, e saindo para fazer algumas coisas básicas, como ir no mercado, pagar alguma conta, tipo assim, e eu vi muitas pessoas saindo em defesa do Hércules. Eu não sei se o Hércules está indo para balada ou não, eu até acredito que talvez não esteja realmente, só que de fato o rendimento dele dentro de campo está muito abaixo do que a gente esperava. Eu acho que pode estar muito atribuído a todos esses fatores externos, como o cara está vindo para uma cidade nova, o cara nunca jogou num time do tamanho do Fluminense, embora o Fortaleza seja um time grande, não tem a proporção de um time Rio-São Paulo, né? Então, dos grandes centros, né? Então, eu acho que isso tudo pode estar dificultando nesse primeiro momento a questão de adaptação do Hércules. Mas eu acho que futuramente ele adaptado, ele tem tudo para conseguir performar bem, ainda mais que a gente está com um problemão grande, né? A gente tem Otávio e Facundo Bernal machucado. Agora de volante do time principal a gente tem quem? Martinelli, Nonato e Hércules. Então vai obrigar ele a conseguir se adaptar mais rápido para ter uma performance melhor e vamos ver, né, o que ele pode apresentar no jogo de hoje. Outro também desse vídeo é sobre Fábio. Foi especulado muito ontem sobre a possibilidade do Fábio estar renovando seu contrato com o Fluminense e ficou confirmado que está encaminhada uma renovação de contrato do Fábio com o Fluminense. Minha visão sobre essa renovação de contrato do Fábio: vem no momento que o Fábio está voando, está agarrando muito, está pegando muito. E realmente, hoje, se a gente for analisar, justifica uma renovação de contrato do Fábio. Embora ele já está indo para 44 anos, mas faz sentido o Fluminense renovar o contrato dele. Por tudo que ele vem representando, tudo que ele vem jogando. E até também o Fluminense ganhar um tempo melhor para poder preparar o substituto do Fábio, né? Fala-se muito de poder ser o Marcelo Lomba, que foi especulado nos últimos dias. Tem o Vitor Eudes, que hoje é o reserva do Fábio. Tem o Marcelo Pitaluga, que é mais jovem, mas também pode ser que um dia venha jogar no gol do Fluminense. Mas o Fábio vai ter mais um ano de contrato, muito provavelmente. O contrato dele encerra agora no final de 2025, deve renovar até o final de 2026. Qual que é o único ponto que me chama um pouco a atenção? Tem alguns goleiros que têm um declínio muito rápido. Não, o Fábio está em ascensão, plena ascensão. Diz que ele veio do Fluminense e está vivendo os melhores anos dele agora, 23, 24, 25. Só que a única preocupação é, de repente, o Fábio ter um declínio muito rápido e acabar atrapalhando ele. E o Fluminense não ter feito a transição adequada. Mas vamos torcer para que o Fábio continue, né, nessa boa fase dele, pegando tudo, e que essa renovação de contrato possa ser mais um ano bom do Fábio. E que o Fluminense possa aproveitar esse ano para fazer essa transição com um novo goleiro, que seja o Marcelo Lomba, que seja quem for, para ser uma boa transição. Lembra, o Marcelo Lomba tem 38 anos. Eu acho que procuraria um outro goleiro um pouco mais jovem do que o Marcelo Lomba, mas vamos ver o que o Fluminense vai preparar, né, nessa questão de renovação de contrato com o Fábio e na contratação de um goleiro um pouco mais experiente para ser o substituto do Fábio daqui a um ano e meio mais ou menos. Vamos ver o que isso vai dar. E agora, partindo para o que interessa, o jogo de hoje: Fluminense e União Espanhola no Maracanã, e o Renato Gaúcho muda a estratégia para o jogo de hoje. Normalmente, nos jogos de Copa, ele estava tendo a questão de botar os reservas para jogar, um time misto, um time muito modificado. Hoje ele vai vir com o que ele tem de melhor. Claro, ele vai fazer uma outra mudança ali, mas se pegar o elenco do Fluminense, ele vai ver o que ele tem de melhor. E alguns questionamentos que eu vou fazer aqui nessa provável escalação do Fluminense, quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordam com essa escalação do Fluminense, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam.
Fluminense que deve vir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga Freitas e Ignacio, Thiago Silva a princípio poupado nessa provável escalação, na lateral esquerda Gabriel Fuentes. No meio de campo, sem o Facundo Bernal, Paulo Henrique Ganso volta, então vamos ter o meio de campo com Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso. Até faz um pouco sentido você jogar com o Paulo Henrique Ganso nesse jogo, que o time do União Espanhola, lá no jogo do Chile, já teve muita dificuldade de atacar, atacou muito o Fluminense, mas a gente vê que era um time com um nível técnico um pouco inferior. Então você joga com o meio de campo que tem mais potencial de criação de jogadas, pode ser boa. E no ataque ele botou John Ares pela direita, Everaldo centralizado e Canóbio pela esquerda. O que eu vejo dessa escalação? Primeiro, eu não sei o porquê que o Canóbio vai ser mantido entre os titulares do Fluminense. Fica muito claro que quando o Canóbio sai, entra tanto o Keno ou o Serna, o time do Fluminense sobe muito de produção. Eu não estou entendendo a insistência do Renato com o Canóbio. No jogo contra o Atlético, para ele acompanhar o lateral e tudo mais. Só que para mim não faz muito sentido esse jogo ele começar o jogo com o Canóbio. Eu iria com o Keno, eu escolheria o Keno, não escolheria o Serna. Por quê? O time do União Espanhola vai vir para se defender. O time do União Espanhola já está eliminado praticamente, tem apenas 2 pontos no campeonato. Não vai conseguir se classificar. Mas eles vão vir para se defender para tentar pelo menos largar um pontinho aqui. E você tem um cara igual o Keno, que é o cara que consegue ter um drible, quebrar as linhas, eu acho que seria mais efetivo do que ter o Canóbio. Outra opção também que ele tem é a volta do Ganso jogando com o Martinelli e o Nonato. Isso aí eu acho que pode ser até uma boa. E também uma outra opção que ele vai ter o Everaldo centroavante. Eu também acho que talvez para esse jogo valeria um teste. Vou jogar com o Kevin Serra de falso 9 tudo mais. Só que ele vai repetir ali, né, a mesma escalação contra o Galo, apenas com essas modificações. Ganso no lugar do Facundo Bernal que está fora e Ignacio no lugar do Thiago Silva que deve ser poupado. O que eu falo assim, né, de uma forma geral aí desse time do Fluminense. Eu acho que a gente está passando por um momento difícil, que a gente olha para o nosso banco e a gente tem muitas peças para poder entrar e performar muito bem, entendeu? Igual o Everaldo. Quem vai ser o reserva do Everaldo? Kevin Serra? Renato Augusto? Talvez a gente possa ter algum garoto da base nessa escalação. Eu acho que seria até uma boa ter um desses caras no banco. Mas o Renato Gaúcho se vê forçado a botar o que ele tem de melhor, principalmente para conseguir somar os pontos e passar o Once Caldas. O Caldas que joga amanhã contra o time do São José, deve vencer o time do São José, vai chegar a ficar 1 ponto na frente do Fluminense, 2 pontos na frente do Fluminense, e tudo deve se decidir na última rodada. Mas, mais uma vez, aqui também eu trago uma ponderação nesse time do Fluminense. Eu acho que o time do Fluminense vai conseguir performar um pouquinho melhor quando tiver uma mudança de esquema tático. Eu não estou gostando do Fluminense jogar esse 4-3-3. Eu acho que os jogadores ficam muito isolados no campo, não tem uma proximidade para poder jogar. O que teve de bom no último jogo do Atlético, uma parte do tempo, foi com 3 volantes, reforçando o sistema de marcação no meio de campo. A gente não vai ter nesse jogo, mas a gente vai ter um adversário um pouco mais frágil, onde a gente vai ter a posse de bola, a gente vai ter que propor o jogo e conseguir achar os espaços para vencer. Só que para mim, eu continuo também falando, eu acho que o Renato Gaúcho, ele não vem conseguindo botar suas ideias ali, ele não vem conseguindo mudar o Fluminense da forma que a gente deseja. Eu vejo o time do Fluminense muito parecido com o time que ainda era comandado pelo Mano Menezes. Pouca variação de jogo, marcação um pouco desajustada, então eu acho que o Renato Gaúcho está na hora de começar a tentar dar sua cara, conseguir fazer esse time jogar bola, porque realmente para mim, até agora, o trabalho do Renato Gaúcho não agrada. Os primeiros 4, 5 jogos dele ali foram empolgantes, mas agora está faltando um pouco de trabalho, né? A gente vê realmente o que o Renato Gaúcho foi contratado para fazer. As mudanças, um time ofensivo, um time organizado e um time que tome poucos gols. A gente está tomando muitos gols, não tem uma organização e não tem jogadas ofensivas efetivas. Então acho que temos que cobrar o Renato, claro. Esse trabalho um mês e meio mais ou menos de trabalho? Sim, mas ele tem que ser cobrado porque eu quero ver o Fluminense jogando mais e não está me agradando da forma que está jogando. Igual a derrota para o Atlético Mineiro, para mim, foi uma derrota muito ruim, onde o Fluminense não jogou bem, o Atlético Mineiro mereceu vencer. Espero que vença o jogo contra o União Espanhola e consiga também vencer o jogo contra o Once Caldas para poder se classificar em primeiro e fugir desse playoff aí, né, 16 avos de final da Copa Sul-Americana, então isso para mim vai ser muito bom. Então pessoal, esse é o vídeo hoje, se você gostou, deixa seu like aqui, já falei, quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega cada vez mais para tricolores. Também se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito, a gente está tentando chegar aos 12 mil inscritos. Lembrando, ontem a gente teve uma live com Cícero Melo aqui, pô, quem não viu, volta lá e vê. Live muito legal com o jornalista Cícero Melo da ESPN, foi muito maneiro o bate-papo que teve, então confere lá. E lembrando, hoje teremos pré-jogo de Fluminense e União Espanhola, teremos pós-jogo de Fluminense e União Espanhola, então programação completa aqui para você não perder nada. Saudações tricolores e até a próxima.